Olá, meus amores! Voltamos! Olha, falei para vocês que a gente voltaria para concluir a revisão de matemática. Então, agora a gente vai falar de formas e das modificações dessas formas, que a gente pode modificar essas formas. É o ponto de vista em que você vê essas formas. Por rotação, por translação, por ampliação, por redução e também por reflexão. Mas vamos então começar a falar das formas propriamente ditas. Veja, eu posso apresentar para vocês algumas formas espaciais, normais. Quando ela está desenhadinha lá no espaço, quando ela está desenhadinha lá no quadro, ela é só o desenho mesmo. Pronto, tá aqui, ó. Plana, uma forma espacial plana. Nesse caso aqui, você me diria, é um quadrado, Pro. É um triângulo, Pro. Se fosse aqui mais esticadinho aqui, você diria um retângulo, Pro. Pronto. Neste caso aqui, elas estão planas, ou seja, elas não têm uma outra dimensão. Você apenas vê elas de uma forma só. Pronto, planas. Mas aí, veja, no caso daquele quadradinho aqui, observem que quando ele ganha altura, largura e profundidade, que são as três dimensões de que tanto falamos, ele toma corpo. É exatamente isso que acontece. Ó, ele toma corpo. Você consegue ver ele por todos os lados. Você consegue ver a altura dele, você consegue ver a largura dele, a profundidade. Isso vai acontecer com todas as outras figuras geométricas que eu mostro. Absolutamente, ó. Todas as outras figuras geométricas que eu mostro. Lá em sala de aula, essas figuras que eu estou mostrando aqui, elas foram feitas em sala de aula, ou seja, nós nos utilizamos de um molde, ó, como esse aqui. Nós nos utilizamos de um molde como esse aqui. Nesse caso aqui, ele está todo em figuras planas. E aí, a gente foi unindo essas figuras planas e fazendo dobras, que é o que a gente chama de vértices. Nós fomos fazendo dobras e transformando elas nessas figuras de três dimensões aqui. Vejam, para eu transformar este cubo, eu usei este modelo aqui, que se você observar bem, olha, as faces do cubo estão exatamente aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. As 6 faces do cubo estão ali em 6 quadrados, ó. Uma, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, para fazer a pirâmide, a gente já utilizamos, porque, veja, a pirâmide, ela foi apresentada lá e ela pode ser apresentada com outras bases. A pirâmide que nós fizemos, ela foi apresentada com uma base quadrada e com uma base triangular. Mas ela também poderia ter sido apresentada com uma base de pentágono, ou seja, de 5 lados. Vejam, para esta base quadrada aqui, eu vou ter 4 lados triangulares. Para esta base triangular, se a base é triangular, eu terei 3 lados triangulares, porque a pirâmide precisa ser triangular. Se a minha base fosse de 5 lados, fosse um pentágono, ela teria 5 retângulos laterais, para quando fechasse esses retângulos, ela se transformar nessa pirâmide, e assim sucessivamente. Vejam, a pirâmide que nós fizemos, por exemplo, ó, foram esses dois modelos aqui, ó. Vejam, a pirâmide de base triangular, ela tem aqui, ó, a base triangular e os 3 triângulos que eu falei que serão laterais. Olha a pirâmide de base quadrada. A base quadrada e os 4 triângulos que eu falei. Essa da base quadrada, ela também poderia se apresentar assim. Também conseguiríamos transformá-la, ela em 3 dimensões, com esta apresentação aqui. E assim, todas as outras figuras, ou seja, no plano, ela vai apresentar uma forma geométrica ou várias formas geométricas iguais. E quando a gente a transforma ela nesta forma espacial aqui,
nesta forma sólida aqui, dando dimensão, altura, largura e profundidade, aquelas partes, aquelas figuras geométricas que estavam lá, elas serão as faces, ó. No caso deste retângulo, por exemplo, deste paralelepípedo, por exemplo, vejam. Ele vai ter as duas bases quadradas, e aí ele terá as laterais, ó, retangulares. Então, ele terá duas bases quadradas. Então, na figura lá, terão essas duas planificações quadradas e terão as 4 retangulares. Senão, não bate a conta. Aí, vejam, quando a gente fala dessas formas, a gente pensa em como essas formas são vistas pelo nosso ponto de vista, dependendo da forma como ela se apresenta. Vejam. Olha, à medida em que eu vou girando essa figura, ó, você já vai vendo ela, ó, de uma outra forma. Agora, ó, veja, você só estava conseguindo ver a princípio este retângulo. Aí, vejam, à medida em que eu vou virando, ó, você já consegue ver um retângulo em cima. Dependendo de como seja o meu eixo de rotação, você já consegue ver também um quadradinho aqui do lado e assim por diante. Quando eu faço essa movimentação, eu digo que eu estou fazendo uma transformação de figura e me utilizo isso usando um eixo de rotação, e aí eu posso dizer que essas transformações eu posso nomeá-las